Exatamente, Homero. Quinta-feira é dia de Saúde e Cidade e hoje a gente está recebendo a Roseli Martins, que é assistente social do Hospital Evandro Ribeiro, e o Rogério Ribeiro, que é psicólogo. Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E tem tudo a ver o casamento, assistência social e psicologia, porque o tema de hoje é inclusão e acolhimento dos pacientes. Para a gente começar o nosso papo, eu queria que vocês explicassem assim, o que significa na prática promover essa inclusão dos pacientes dentro de um hospital. Ah, a inclusão, né, é tratar, né, aquele paciente que ele chega, né, não como um prontuário, né, como um número. Sim, ele tem um nome, ele tem uma história, ele está ali para ter uma escuta, né? A gente escutar a voz dele. Ou o caso de Libras. Sim. Eu também sei um pouco de Libras, eu sou um psicólogo bilíngue. Então a gente tem esse momento para escutar. Essa é a melhor parte da inclusão. Isso é fantástico para quem tá chegando e é ser bem acolhido, né, Roseli? É isso mesmo. Nos atendimentos, né, a prioridade é a gente poder ter um tempo com o paciente, né, um tempo maior, em que a gente possa, assim, ao ouvir, dar oportunidade ao paciente de falar o que ele está passando, o que ele está sentindo naquele momento, e a gente conseguir também ajudar da melhor forma possível, para que o tratamento seja bem sucedido. E com relação aos desafios, né? Quais principais desafios vocês enfrentam, por exemplo, com um paciente que está em uma situação de vulnerabilidade? Ele já chega ali fragilizado com a gente, né? Com aquela dor, aquele preconceito, tanto quanto a deficiência, quanto a vulnerabilidade social, né? Que, na realidade, o preconceito existe, sim. E a gente escuta ele como um humano, né? A gente reconstrói esse trabalho, né? Então, o desafio do acolhimento é esse, é você colocar ele ali como pessoa. Aí ele já vê aquela diferença. Enxergar mesmo como pessoa, né? Porque pessoas em situação de rua, por exemplo, muitas das vezes são deixadas de lado, a gente passa ali e não são olhadas no olho. Então, quando ela vai ao médico, recorre ali a algum tratamento, ela tem esse olhar, tem esse acompanhamento, pô, eu estou sendo vista, né, e ouvida. É um diferencial, né? Essa questão do tratamento, uma vez que a gente está lidando com o ser humano, né? E a maioria deles ficam, assim, sensibilizados por conta do tratamento, né? Haja vista que eles são, assim, a parte, né, excluída, né, da sociedade, e quando eles chegam para um atendimento, vê que tem um atendimento humanizado, que de igual para igual, ao qual a gente olha nos olhos, né, quer saber o nome, quer saber a história, e a gente está ali com uma proposta para poder ajudar, é gratificante. E tem algum protocolo assim que vocês seguem, algum treinamento que é feito para que vocês sigam o protocolo? Sim. O primeiro passo é montar o plano terapêutico singular. Que a partir do momento que a gente escuta ele, e dali a gente tem um contato da rede. O apoio da rede é fundamental. Quando está em vulnerabilidade, em risco social, a gente tem o Centro Pop, tem um consultório na rua, tem os CRAS, que a gente consegue trazer ele e mostrar a ele que ele tem direito aos atendimentos. E isso já desperta ele. Nós temos uma empresa parceira que consegue doar uma bateria do aparelho gratuito, então ele tem um cadastro para as pessoas assim, e a gente indica. Esse é o momento da gente entender a situação dele, ter um pouco mais de empatia e ajudar ele nesse momento. O Rogério falou antes a questão de o paciente chegar lá fragilizado, né? Quando chega fragilizado, qual que é o procedimento que vocês fazem assim, para que ele se sinta acolhido? Porque, de repente, receber um diagnóstico numa situação que já está difícil para ele ali, e aí recebe o diagnóstico, como que funciona ali esse acolhimento? Então, a partir do momento que o paciente ele chega, né, ele sabe que ele está ali por uma causa específica, até porque ele passa por um exame anterior, né? E quando ele chega para a gente lá para passar com toda a equipe, que é feita uma avaliação, e que ele tem um diagnóstico de perda auditiva, alguns pacientes ficam assim, meio em choque mesmo, né? Porque não está esperando, né? Que a expectativa é que não tivesse, né? Que não houvesse a perda auditiva. Então, acontece sim de alguns pacientes ficar assim, meio triste, né? E o que a gente faz é acolher o paciente, é trazer ele para aquele momento que ele está vivendo e tentar, de alguma forma, levantar a autoestima,
Porque aquele é um momento, e com o uso, né, do aparelho, que é o caso é o que a gente mais trabalha lá, ele vai ter uma qualidade de vida normal, vai ter uma vida normal, apesar de ter que fazer o uso de prótese auditiva, ele tem uma vida normal, ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Apesar de ser um PCD, apesar de, né, de ter somente uma perda auditiva, é vida normal. Ele tem todos os direitos como, né, qualquer outra pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. E essa autoconfiança, né, que é o que o paciente consegue ali ter, né, faz total diferença. Pode complementar. E só esse fato da parceria, né, dessa dobradinha, psicologia e serviço social, isso é fundamental para ele ali. Nós temos a equipe multidisciplinar que está preparada para receber essa pessoa nessa situação de risco e vulnerabilidade. Então, ele é bem acolhido. A gente fala que vai ter um cafezinho 9h30, é servido um cafezinho. E toda a equipe está ali escutando ele, colocando ali um pouco, né, da empatia, devido aos nossos treinamentos, o treinamento contínuo, como receber essa turma, como trabalhar com essa turma, a gente consegue escutar eles ali. E aí, na hora que ele, principalmente criança, mãe, na hora que escuta que o filho é deficiente auditivo mesmo, e aí a gente começa com a nossa dobradinha, onde a gente fala dos direitos sociais, o que ele pode ter com a perda auditiva, e eu falo um pouco da inserção do mercado de trabalho com pessoas com deficiência, aonde nós temos empresas parceiras que recebem nosso currículo, então a gente consegue ali colocar a pessoa fala, ninguém me contrata porque eu não escuto direito, ou eu começo a trabalhar, eles me mandam embora. Aí tem a lei da cota. A gente tem empresas parceiras que vão receber esses currículos para pessoas com deficiência. É um trabalho magnífico. Muito bom. E ramificado, né? Para, de fato, integrar a sociedade. Foi bom você ter falado a questão de quando é criança o paciente, porque ali tem um tratamento também com a família, né? Sim. Vocês têm que acolher muito bem a família. Queria saber, assim, como que vocês enxergam a qualidade, o sucesso do tratamento com esse acolhimento, a partir desse acolhimento? Com as crianças, é muito interessante, porque muitas das vezes as crianças chegam lá, recém-nascidos, né, já passa pelo teste da orelhinha. Então, essas crianças, quando vêm para nós, de imediato, elas não são assim já indicadas para o uso de aparelho. Né? Elas precisam de fazer um novo teste, né? Até porque a primeira vez que vai, eles passam por uma reavaliação. Mas a prova do nome, isso, né? Para ter certeza. Mas, a partir do momento que essa criança ela tem uma perda auditiva e vai precisar fazer o uso de prótese, né, de aparelho auditivo, aí é diferente. Aí a gente já passa toda a orientação prévia para a mãe. Quando a gente está com o resultado dos exames, a gente chama o familiar novamente, orienta a questão de benefícios e dá todo o suporte. Né? Então, os pais saem de lá com todas as orientações de todos os direitos que a criança, né, tem assegurado por lei, né, no caso da deficiência. Aí entra aquela parte também, a gente vai estudar o caso da família, como é que está a relação, com relação assim, financeira, se está empregada, se não está, se recebe somente um Bolsa Família, ou se precisa de uma complementação, ou se precisa entrar com intervenção com relação a um benefício, porque a gente sabe que hoje é difícil, né? Assim, não é todas as pessoas que conseguem ter esse acesso. E a gente lida com muitos pacientes também, que muitas das vezes chegam lá e não sabe que tem os direitos, né? Já poderiam até estar usufruindo desse benefício, que é direito por lei, e às vezes não sabem, inclusive mães, em vulnerabilidade, situação assim, de desemprego, que tem outros filhos, né? E às vezes é pai e mãe, e também não sabem desse direito. Então, esse é um trabalho conjunto mesmo, onde a gente consegue cercar, né? Fazer esse trabalho bem bacana. E tudo isso, como o Rogério falou no início, é para enxergar o paciente não como um número, né? Isso. Mas como o caso particular dele. E é bem interessante, porque assim, o nosso atendimento lá na clínica, na saúde auditiva, ele é um atendimento permanente. Então, o paciente ele é acolhido desde o momento que ele chega lá e é vitalício.
Então, assim, a todo momento. Então, assim, a todo momento que ele precisar de algo da saúde auditiva, né, dos profissionais que lá estão, eles têm essa autonomia de entrar em contato, de marcar, de agendar, de tirar dúvidas, seja com psicólogo, seja com serviço social ou com qualquer outro profissional que está lá. Isso cria até laços, né, entre os pacientes. Verdade, isso deve ser muito legal, a vivência ali, não só o paciente com o profissional, mas troca de experiência entre pacientes é muito interessante também. É muito interessante. Agora eu quero um conselho assim para profissionais da saúde. Quais práticas, de repente, que vocês adotam lá no Hospital Evandro Ribeiro, que vocês acham imprescindíveis para que o paciente seja acolhido mesmo na prática, né? Porque falar na teoria, de repente, muitos falam, mas no dia a dia, ações práticas. O mais importante é a empatia. O profissional também não é todo dia que ele está bem, tem dia que ele está mal. Por isso nós temos uma equipe multidisciplinar. Então a gente passa de sala em sala e fala, ó, Zeli, precisa que você dê uma atenção, porque tem uma demanda social. Aí passa para o médico, passa para a fono. Nós temos toda a equipe. Avisa a recepção, ó, ele não está escutando bem, na hora de chamar ele. Então, essa empatia para o profissional é isso. E o que você falou, eu acho o mais importante é o profissional também se cuidar. Muito. Porque o profissional, quem cuida, precisa ser cuidado. A gente até falou isso nos programas para trás, que é imprescindível. Tem que ter, porque esse cuidado profissional, é igual eu te falei, tem dia que ele não vai estar bem. Só que aí eu já passo, eu falei, essa demanda eu não consegui, eu já passo para o meu colega, e o colega vai solucionar. E assim vice-versa. E quando você tem, o profissional tem essa visão além, e fora a nossa experiência, né? A saúde auditiva tem 20 anos, mais ou menos. Então, tem crianças lá que a gente já inseriu no mercado de trabalho. Olha que legal. Viram crescer, né? E a gente tem isso. Então, essa experiência também fala muito. É um diferencial. Então, o profissional usar a experiência dele, usar aquela escuta. Você tem ali, nós falamos, o prontuário, aquilo que foi montado. Mas e aí, na hora que você está escutando ele, será que ele precisa de um psiquiatra? Será que ele precisa de um atendimento psicológico? Um atendimento psicossocial? Vou me encaminhar ele para onde? No plano terapêutico singular, a gente tem isso aí. Então, é importante o profissional olhar o que está escrito, mas sentir o coração também, que o coração vem, que é a empatia. Muito bacana. E o programa de hoje casou perfeitamente, porque amanhã é o Dia Nacional do Surdo, né? Então, a gente frisa aqui que o Hospital Evandro Ribeiro está com uma equipe preparada, né? Sim. Vocês falaram, exemplificaram aqui muito bem, para atender essa população que demanda um cuidado especial e que seja, de fato, acolhida. Isso. Né? E o mais importante nisso tudo, complementando, né, o que o Rogério falou, é a equipe. É a equipe ser humanizada. Né? É o que nós trabalhamos lá. A equipe é bem alinhada na questão do tratamento. Então, assim, o paciente que chega lá, ele é bem acolhido não só pelo assistente social, não só pelo psicólogo, mas também por todos os profissionais que estão envolvidos. Desde a mulher isso, o café, desde o cafezinho que é servido lá, até a ajudante lá que está lá zelando pelo cuidado, né, do banheiro, né? E é muito bacana. Então, assim, é toda a equipe envolvida, é toda a equipe humanizada, para que esse atendimento seja assim, o mais completo possível. E esse Dia Nacional do Surdo é legal porque nós temos uma comunidade surda que ela gosta do nosso trabalho. Porque na hora que ela vê que tem um profissional bilíngue, que ela tem alguém que escuta ela em Libras, nossa, ela fica assim. Quando é a primeira vez que eu atendo, aí tá mãe e filho, teve só o rosto. Na hora que ele viu atendendo aí pelo Libras, a mãe e a filha olharam assim uma para a outra e eu falei assim, como assim ele sabe Libras? Aí isso é o diferencial. Você saber acolher esse surdo. É isso que a comunidade surda briga. É um atendimento com qualidade. Muito bacana. A gente está falando aqui de acolhimento, mas é importante falar um recado sobre prevenção também. Né? Inclusive, o Hospital Evandro Ribeiro está promovendo uma ação de promoção e prevenção da saúde auditiva realizada pelo Instituto Evandro Ribeiro, que está tendo aferimento de pressão, glicemia, triagem auditiva, que é importante fazer logo essa triagem, né? Está rolando hoje, das 9 da manhã às 6 da tarde, no calçadão da Rua Alfred, ali em frente ao Cine Teatro Central, né? Você que está aí pelo centro, passa lá, vai ser, com certeza, bem acolhido por toda a galera do Instituto Evandro Ribeiro.
Isso aí. Muito obrigada, gente. O programa vai ficar salvo no YouTube. Você que perdeu, poder acompanhar, compartilhar com a galera aí. Muito obrigada, Roseli e Rogério. Nós que A agradecemos. gente que agradece. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Esse é o verdadeiro trabalho de inclusão. Obrigada.